Bom, hoje venho falar-vos acerca da conferência de imprensa do Presidente André Ventura, nomeadamente a questão de o Chega ir avançar com uma comissão parlamentar de inquérito que tem a ver com aquilo que nós consideramos que podem ter existido ao longo dos anos, nomeadamente alguma traição para entradas ilegais dentro do país e a forma como foi gerida toda a gestão, passa a redundância, da AIMA, da extinção do CEF, da forma como foram entregues atestados de residência, autorizações de residência, passaportes, etc. E que nós consideramos que isto tem que ser esclarecido, porque de uma vez por todas poderão existir aqui alguns crimes correlacionados com esta traição à pátria, tendo em consideração que todos os indícios levam a crer da forma despreocupada e displicente que tudo isto foi feito. Se ao final da CPI o galo cantar, então eventualmente é porque estão inocentes. Porque é que eu estou a falar disto do galo? Eu hoje coloquei aqui esta peça, que é uma peça muito representativa da Portugalidade, que me foi oferecida pelo candidato do Chega à Câmara Municipal de Barcelos, o Paulo Ralha, foi-me oferecido hoje, e é curioso estarmos a falar nesta questão, até porque quem conhece a lenda ou a história do Galo de Barcelos, diz a lenda que um peregrino para Santiago de Compostela teria parado em Barcelos a determinada altura, não se sabe bem se o nome dele teria sido, se era João, se era Garcia, mas que parou, pelo menos é esta a história que eu sei, peço desculpa às pessoas de Barcelos se não for esta a realidade, parou por Barcelos e foi acusado injustamente de um roubo. Bem, esse alegado roubo determinou que fosse condenado à pena de morte e ao enforcamento em público, e na altura que estava para ser enforcado terá dito que era tão inocente e era tão certo estar inocente que, se assim fosse, o galo cantaria. Ora, nessa altura o juiz que tinha determinado a pena, segundo a lenda, estava a comer galo com uma série de amigos, ainda não estava a comer, o galo já estava morto, e terá coincidido com o facto do galo ter cantado, e daí o juiz ter se levantado e ter retirado o homem da forca, ou seja, tornando a justiça de facto efetiva e não permitindo que o homem fosse morto por um crime que alegadamente não tinha cometido. Bom, e a partir daí o símbolo do Galo de Barcelos não só é um dos símbolos mais procurados da Portugalidade, que tem uma identidade muito própria, obviamente, com aquela região, hoje já com uma vertente bastante comercial, mas que simboliza a justiça, a sorte e a fé e a esperança, ou seja, a fé e a esperança do homem em obter a justiça, a sorte por tudo o que lhe aconteceu, e a justiça em si por ter sido o ato final que foi praticado. Portanto, o que nós queremos com esta Comissão Parlamentar de Inquérito não é mais nem menos do que aferir as responsabilidades, não só políticas, mas que muita gente terá que se sentar na Comissão Parlamentar de Inquérito para dar satisfações, depois de terem sido alertados tanta vez para a dificuldade que seria o controle fronteiriço com a extinção do CEF, depois da forma despreocupada, displicente que fizeram a AIMA, depois das formas como passaram os atestados de residência nas juntas de freguesia, depois a forma como tentaram ultimamente dar cobertura jurídica àquilo que não é mais nem menos do que apoio e auxílio à imigração ilegal, depois a forma como fizeram os projetos da Via Verde de Imigração, que acabou por não resultar em absolutamente nada, a consequência da forma como aceitaram o Pacto de Migração e Asilo determinado pela União Europeia, sem colocar qualquer entrave e aceitando de imediato que esta era a forma de estarmos subjugados aos interesses de Bruxelas, e portanto, se o galo não cantar, que eu terei algumas dúvidas que no caso de alguns deles o galo cante para lhes dar a justiça, teremos implícito a responsabilidade e saberemos, a partir do momento em que uma comissão parlamentar de inquérito vá até ao final e faça o escrutínio exato e que escute todas as partes, escute todos os intervenientes neste processo ao longo dos últimos anos, a alteração da lei da nacionalidade, a forma displicente que trataram todos estes assuntos e que colocaram um problema sério
na nossa sociedade que existe claramente responsabilidades. Nós estamos em época medieval, ninguém será enforcado em praça pública, mas que aqueles que têm uma enorme responsabilidade sobre tudo aquilo que aconteceu sejam de facto apresentados ao povo, que o povo entenda quem é quem, aquilo que andaram a fazer durante este tempo todo, a forma como conduziram à degradação completa dos nossos serviços de saúde, dos nossos serviços de segurança social, porque continuam com a retórica que os imigrantes pagam a segurança social, quando, eu volto a repetir, existe desde o início do ano um relatório do Tribunal de Contas que é bem claro sobre o princípio da insustentabilidade da segurança social e que determina que este problema que estão a tentar resolver agora com a entrada de imigrantes em idade laboral para poder resolver uma situação imediata, estão a criar um problema sério a médio e a longo prazo, com a consequência direta que isto teve na vida das famílias, porque são muitas as famílias que viram os seus mais jovens a ter que emigrar à procura de um trabalho justo, de um trabalho digno, porque aqui não conseguiram arranjar trabalho porque existe dumping salarial, porque existem pessoas a desenvolver o trabalho por um baixo custo, porque existe gente a ser explorada, porque há muita gente a ser explorada neste processo, e mesmo os mais velhos, com a incapacidade que tiveram para arranjar habitação, para resolver as suas vidas em Portugal e que tiveram que optar por outra vida em consequência da imigração completamente desregulada, irresponsável por parte desta gente. E não podemos continuar a responsabilizá-los apenas no ataque político, mas tem que ser factual. E vai ser, certamente, passando a Comissão Parlamentar de Inquérito, e o Chega tem neste momento capacidade para se impor. Ao aprovarmos uma comissão parlamentar de inquérito, será bastante interessante acompanharmos tudo isto e percebermos, ao final destes anos, quem é que traiu, quem é que geriu de forma danosa, quem é que não tinha competência para estar a gerir e mesmo que não o tenha feito de forma propositada, fez para tentar obter benefícios políticos com estas situações, e que há muita responsabilidade ou alegada responsabilidade neste processo todo. Não teremos a mínima dúvida. Vou concluir como comecei. Vamos ver então se no final o galo canta. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.